Olha, a história da Fundec, ela vai muito lá atrás, né? Porque de 70, eu sou ruim de data, hein, gente? De 77 a 83, mais ou menos, eu fui secretário de Educação e Saúde de Sorocaba. Naquele tempo era Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Promoção Social, era toda a área social numa área só. Nós criamos no Getúlio Vargas, e o Dr. Pedroso, o primeiro presidente da Fundec, que era o diretor da Escola Municipal Getúlio Vargas, uma orquestra. Uma orquestra era uma orquestra meio infantil, uma orquestra de alunos. Essa orquestra ela era financiada pela própria Caixa de Cooperação Escolar da escola, porque nós, a Secretaria de Educação, nós fizemos uma gambiarra com o Dr. Pedroso, que era o seguinte: a Caixa de Cooperação Escolar, naquela época, ela que pagava o café, o açúcar, etc., dos professores, e até comprava o papel, porque lembra que nessa época a prefeitura era muito pobre mesmo, não tinha quase recurso. Então o que eu propus para o Dr. Pedroso é que a Secretaria de Educação passava a dar essas coisas, né? O papel, todo o papel, material de escritório da escola, café, açúcar, e o dinheiro da Caixa, ele montaria uma orquestra sinfônica. E nós contratamos 2 maestros de Tatuí, Pedro Cameron e o maestro Pereira, e eles começaram um trabalho muito bonito lá na Escola Getúlio Vargas. Daí teve a ideia de criar, da criação da Fundec. Tanto é que ele foi o primeiro presidente, o próprio Dr. Pedroso, gostava muito de música, e foi mesmo uma escolha muito boa ele ser o primeiro presidente, porque daí ele levou a ideia da orquestra, né, uma orquestra incipiente para a Fundec. E a Fundec, na época, era realmente bastante pobre, né? Quando eu assumi, a orquestra tinha bastante dificuldade, e eu achava que a primeira coisa que a gente tinha que fazer era contratar um bom maestro, né? Porque aí a gente poderia fazer uma coisa completamente diferente, né? E saísse um pouco daquela coisa de alunos, estudantes, etc., e fosse uma coisa mais forte. Daí nós ficamos sabendo, eu fiquei sabendo que esse maestro, Eduardo Ostergren, ele era, se não me engano, lá de Filadélfia, eu acho, e ele estava querendo voltar para o Brasil. Então nós entramos em contato com ele, e no dia que ele chegou no aeroporto no Brasil, nós da diretoria então da Fundec, que era a Sônia Schebel, a Maria Virgília Guarilha, era o Bernardino, era o Kiko Palhato, e será que eu esqueço de alguém? Eu acho que era a Vera Job. E nós fomos, se não me engano, foi a Maria Virgília, o Kiko, a Sônia Schebel, a Ana Cristina, minha mulher, e eu, nós fomos encontrar com o maestro no shopping Iguatemi, em São Paulo. Ele chegou do aeroporto e nós fomos direto lá falar com ele. Eu sabia que se ele chegasse no Brasil e entrasse com o currículo que ele tinha em contato com outras orquestras, qualquer um pegaria ele. E como ele estava chegando, eu falei, essa é a hora da gente pegar, né? E nós contratamos ele lá no Shopping Iguatemi, lá num café do Shopping Iguatemi, a gente contratou então. E ele veio para Sorocaba e foi uma luta incrível, né? Uma luta muito forte para ele fazer a seleção de novos músicos, etc. Nós não tínhamos muito dinheiro, então a gente tinha que pôr muito dinheiro, né, das empresas. Eu me lembro que no levantamento que a vereadora Yara Bernardi pediu uma vez, nós tínhamos posto nosso ali da diretoria, mais de R$150 mil na Fundec, porque daí a gente foi fazer o coral com o Cadmo Fausto, é isso, olha, tá vendo até os nomes aí, era Caras e Bocas, se não me engano, era Bocas, enfim, era mais ou menos assim. E não tinha, para vocês terem uma ideia, nem um órgãozinho, né? Não sei como é que chama aquilo, um teclado. E a gente então teve que comprar o teclado, doar para a Fundec, e assim foi. Então tivemos a orquestra e tivemos
é o coral. E aí é que começou uma atividade muito grande, a gente fazia muito concerto, a gente tinha ciclo de palestras, e a gente foi trabalhando assim, a sede era ali no Mangal, parece, era uma sede no Mangal. Daí nós contratamos o Nelson Afonso até para ser, esse foi a minha empresa que contratou e doou para a Fundec o trabalho dele, para ser o administrador da Fundec, né? Porque era todo mundo só voluntário, não tinha ninguém funcionário. Daí teve uma alemã também, Dona Gerda, eu acho, se não me engano, que também trabalhou um tempo lá. Enfim, foi um tempo muito heróico, mas muito gostoso, e a diretoria era muito unida, sabe, gente? A diretoria era só de, né, como sempre, eu acho que até hoje voluntários, né? Mas como a gente não tinha dinheiro, a gente mais ria do que outra coisa, né? Porque era que nem cobertor de pobre, né? Cobria a cabeça e ficavam os pés de fora. Então isso, e foi um tempo heróico mesmo, e daí foi, quer dizer, e na época a gente foi sempre pedindo à prefeitura. E eu tinha um projeto que até hoje eu acredito que deva ser implantado, que é acabar com a Secretaria da Cultura da Prefeitura. Eu acho que não devia ter Secretaria da Cultura. A Secretaria da Cultura devia ser a Fundec, né? A Fundec, como uma fundação cultural, é que devia cuidar de toda a cultura da cidade. Por que ter Fundec e Secretaria da Cultura? Não precisava ter. E o que faltava era... E a Fundec tem mais liberdade, ela teria mais condição de fazer grandes coisas, e essa verba toda que era muito minguada, né, para a Fundec, depois é que melhorou nos governos seguintes, né, mas era muito minguado, nós não tínhamos escola, não tínhamos nada, quer dizer, porque era a própria orquestra que ensinava os seus, durante os ensaios, não tinha lugar para ensaio, daí o piano, era o piano do Getúlio Vargas, né, que era um piano que o Gualberto Moreira, que foi prefeito de Sorocaba, acho que nos anos 50, né, essas coisas tem que perguntar para o Laelso Rodrigues, ele que lembra essas coisas. Né? O Gualberto Moreira comprou um piano, um Steinway, um gran piano, gente, Steinway, e que estava no porão do ginásio de esportes, abandonado, cheio de coisa em cima, inteirinho quase quebrado. Daí o doutor Pedroso, junto conosco, a gente pegou esse piano, restaurou o piano, tudo com verba da Caixa Escolar, né? Naquele tempo, se tivesse Ministério Público naquele tempo ativo como agora, nós estávamos tudo presos, né? Mas daí a gente fez a restauração do piano e depois nós levamos o piano para o teatro, porque daí foi feito o Teatro Municipal, né? Que já é governo Cláudio Grosso, se não me engano, né? E foi feito o Teatro Municipal e a gente levou o piano do Getúlio para o teatro, onde a gente fazia alguns ensaios, etc., essas coisas. Daí que começou a se desenvolver um pouco mais. Olha, no nosso tempo não tinha aula de música, não tínhamos dinheiro para isso, né? Tinha só orquestra e o coral, na verdade. E essas atividades de palestras, de cursos, de exposições que a gente fazia, né? Nós não tínhamos sede, a Fundec não tinha sede, era uma casa alugada, eu não me lembro que rua era, mas era ali no Mangal, perto do SESI, atrás do SESI ali no Mangal. Mas muito pequena, era uma casa, não tinha uma sala só, que devia caber umas 20 pessoas, onde a gente fazia palestras, não tinha escola. As escolas, as partituras, por exemplo, eram xerografadas, né? E quem cuidava delas era, e agora não vou lembrar o nome dele, era ele que cuidava, era um cara que tirava xerox, e daí o músico não conseguia ler, porque até o xerox na época não era lá essas coisas, né? Até as cópias não eram lá essas coisas. Então, tudo isso foi muito heróico, né? Foi muito feito. E o maestro, o Eduardo, ele topou isso que eu achei muito bonito. Nós explicamos bem para ele, eu falei, o senhor está chegando no deserto, né? O senhor vai começar do nada, né? Coisa... Né? Eu me lembro que ele um pouco se desesperava com os desafinos, com a baixa qualidade de alguns músicos, o que era natural. Daí a gente foi contratando um, trazendo outro do Conservatório de Tatuí, depois um outro de São Paulo. E a gente fez vários eventos, né? Vários jantares com música. Daí tinha um quartetozinho que a gente também levava em alguns jantares, tudo para arrecadar dinheiro, na verdade, para a Fundec. A esposa dele é uma cravista, né? A Yang, e ela
ela também e tudo, gente, tudo de graça, né? Era uma coisa muito interessante. E a gente conseguiu dar esse primeiro passo, né? O segundo, porque já o Dr. Pedroso tinha feito isso, né? E com muito apoio do Júlio Milco, da época, né? De sempre, quer dizer, sempre apoiando assim no vamos, força. E a gente foi aquela coisa mesmo de missão, né? E foi muito legal. Me diziam que era uma ideia muito antiga ter uma fundação cultural em Sorocaba. Né? Ela é mais ou menos do mesmo tempo em que se discutia a criação de uma fundação para o zoológico, que nunca foi muito à frente, porque também era muito complexo, né? O zoológico é muito complexo. Porque também, entendam vocês que uma orquestra diretamente no serviço, no poder público, é muito complexo, né? Porque os instrumentos, cada um tem um valor, né? O concerto de um instrumento, né? Enfim, é muito complexo entender um Ministério Público ou um Tribunal de Contas entender. É muito fácil ele dizer que houve algum desvio na compra de um violino por um valor mais alto, porque esse violino tem uma qualidade sonora melhor que um 0 quilômetro, vamos dizer, né? Para quem não entende música é muito complexo entender isso, né? Ou que um piano Steinway ele tem um valor muito superior a um outro de uma outra marca, e assim é tudo muito complexo. Então a ideia, a Fundec, quando ela veio, ela revoluciona mesmo toda a cultura. Eu queria contar a vocês que no começo, né, quando a gente assumiu a Secretaria da Educação em 77, a gente fazia concertos no auditório do Getúlio Vargas, era o único auditório que tinha, ou no recreativo, porque nem o Sorocaba Clube a gente conseguia fazer. Imagine o barulho que era, né, ali da praça, e nós conseguimos com a Secretaria da Cultura do Estado, que na época o secretário era o doutor, primeiro um foi o Mindlin e outro foi aquele da Suzano, Max Pfeffer, e nós conseguimos um convênio em que eles mandavam para Sorocaba, num circuito, grandes pianistas, trios, solistas, né? E eles vinham, gente, e tinha 3 pessoas assistindo, a gente tinha que soltar uma classe do Getúlio. E não sei se vocês não vão se lembrar, as cadeiras do Getúlio eram de madeira, né? E quando você levantava, elas batiam e faziam um barulho enorme. Quando você levantava, ela batia para trás. E eu já avisava o concertista, falava, olha, é todo mundo aluno que está aqui, não temos público. Tinha 10 pessoas que eram os parentes, geralmente, de quem estava tocando, e mais 5, 6 nós, né? Esse grupinho mesmo, que era da Fundec, essa coisa, bom. Mas dava 10 horas, gente, no Getúlio tinha uma sirene que tocava 10 horas, no meio do concerto, podia estar em qualquer movimento, tocava a sirene e a criançada toda levantava ao mesmo tempo, no meio de qualquer movimento, aquele barulhão. O concertista tinha até umas 5 picardias, ele ficava, né, assustado, e eu já tinha avisado ele, falava, é assim mesmo, é um trabalho. Uma vez o trio brasileiro, que era, eu não vou lembrar o nome dele, mas era Jacques Klein, mas não sei quem, nós estávamos tocando no Sorocaba Clube, pra você ter uma ideia, caiu a pedaleira do piano do Sorocaba Clube, que estava inteirinho desafinado, e o povo que estava assistindo, porque ali já tinha uma porção de gente, falou, não, o senhor não se preocupe. Esse povo atravessou a praça, pegou o piano do recreativo e trouxe nas costas o piano recreativo, subiu a escada e ele, rindo, né, terminou o concerto com o piano que não tocava quase nada. Então foram épocas, e isso muda, vejam hoje, né? É fácil você imaginar o que a Fundec fez, né? Porque vejam hoje os teatros cheios, né? Uma agenda cultural muito forte, né? Aí uma orquestra de qualidade, né? E assim, né? Os conjuntos que tem, as atividades que tem. Quer dizer, agora é importante a gente lembrar que Sorocaba demorou muito, né? Eu, quando conto que fui eu que inaugurei a Biblioteca Municipal de Sorocaba tem mais de 300 anos, né? E a biblioteca era um conjuntinho de livros do lado do cemitério, né? Ali em frente à CM, a gente pegou na Rua da Penha aquele prédio
que era da Caixa Econômica Federal e restaurou para fazer biblioteca. Se não me engano, atualmente é uma biblioteca infantil, alguma coisa assim. Quer dizer, Sorocaba sempre ela foi muito falta, né, de atividades culturais, né? Embora tenha instituições como o Gabinete de Leitura, né, centenárias, como o Instituto Histórico, enfim, todo o Clube Filatélico Sorocabano, são coisas antigas, mas sempre muito abandonadas e muito separadas, né? Por isso que eu acho que caberia, na verdade, a Fundec ter essa, sabe, ser essa instituição, né? Isso que eu sempre imaginei, uma fundação de desenvolvimento cultural que abarcasse e apoiasse todas essas iniciativas, né? A Fundec mudou Sorocaba, né, na área cultural e vai mudar muito mais daqui para frente sempre, né?